Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a contemplar o mistério da presença de Deus no meio do seu povo. Desde o Antigo Testamento, Deus manifestou o seu amor e a sua fidelidade aos filhos de Israel, escolhendo-os como seu povo e guiando-os pela nuvem e pelo fogo. Ele lhes deu a lei e a aliança, e lhes pediu que construíssem um santuário para habitar entre eles. Na primeira leitura, vemos como Moisés obedeceu a tudo que o Senhor lhe ordenou, e como a glória do Senhor encheu o santuário. Deus não queria ficar distante do seu povo, mas queria estar perto dele, acompanhá-lo e protegê-lo. No Novo Testamento, Deus se fez ainda mais próximo de nós, enviando-nos o seu Filho Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o cumprimento da lei e da aliança, ele é o novo e definitivo santuário de Deus entre os homens. Ele nos revelou o seu reino, que é como uma rede que apanha peixes de todo tipo, mas que no fim dos tempos será separada entre os bons e os maus. No Evangelho, Jesus nos ensina que devemos ser discípulos do reino dos céus, que sabem tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Como podemos viver essa presença de Deus em nossas vidas? Como podemos acolher o seu reino e ser justos diante dele? Essas são as perguntas que vamos refletir hoje, à luz da palavra de Deus. Deus está conosco. Abramos o nosso coração ao seu amor e à sua vontade. Primeira leitura. Sejamos obedientes à voz de Deus, que nos chama a construir um santuário para Ele em nosso coração. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou-o dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. E, introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho, e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois, de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam, em todas as suas etapas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura nos mostra como Moisés realizou tudo o que Deus lhe havia ordenado para construir o santuário. Ele seguiu fielmente as instruções divinas, sem acrescentar nem tirar nada. Ele colocou a arca da aliança dentro do santuário, onde estava guardado o documento da aliança, ou seja, as tábuas da lei que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai. Ele também colocou sobre a arca o propiciatório, que era uma espécie de tampa de ouro com 2 querubins esculpidos, onde se manifestava a presença de Deus. Quando Moisés terminou a obra, a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela. A nuvem era um sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Ela também indicava quando o povo devia partir ou ficar em cada etapa da viagem pelo deserto. De dia, a nuvem repousava sobre o santuário, e de noite aparecia um fogo sobre ele. Essa leitura nos ensina que Deus quer habitar no meio de nós, e que Ele nos dá a sua lei e a sua aliança para nos guiar pelo caminho da salvação. Ele também nos pede que sejamos obedientes à sua voz, que respeitemos os seus mandamentos e que construamos um santuário para Ele em nosso coração. Um exemplo da vida que podemos tirar dessa leitura é o de São José, o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Ele foi um homem justo, que obedeceu prontamente à vontade de Deus, que acolheu em sua casa o Filho de Deus e que cuidou dele com amor e dedicação. Ele foi um verdadeiro santuário de Deus na terra, e por isso é chamado de guardião do Redentor. Nós também podemos ser guardiões do Redentor, se formos fiéis à nossa vocação e à nossa missão. Salmo responsorial.
Felizes os que habitam na casa do Senhor, eles louvam continuamente o seu nome. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar em vossos altares, ó Senhor Deus do universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam em vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. O salmo responsorial é uma bela expressão do amor e do desejo que o salmista tem pela casa de Deus. Ele diz que a sua alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Ele diz que o seu coração e a sua carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Ele compara-se ao pardal e à andorinha, que encontram abrigo na casa de Deus, e que ali preparam o seu ninho para os seus filhotes. Ele diz que felizes são os que habitam na casa do Senhor, pois eles louvam continuamente o seu nome. Ele diz que felizes são os que têm a sua força em Deus, pois eles caminham com um ardor sempre crescente. Ele diz que um só dia na casa de Deus vale mais do que milhares fora dela, e que ele prefere estar no limiar da casa de Deus do que na mansão dos pecadores. Esse salmo nos ensina que devemos amar a casa de Deus, que é a igreja, onde ele se faz presente de modo especial na Eucaristia, na palavra e na comunhão dos irmãos. Ele também nos ensina que devemos louvar a Deus com a nossa vida, com as nossas palavras e com as nossas obras. Ele também nos ensina que devemos buscar a santidade, evitando o pecado e seguindo os caminhos de Deus. Um exemplo da vida que podemos tirar desse salmo é o de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões. Ela foi uma religiosa carmelita, que viveu uma vida simples e escondida no convento, mas que ofereceu tudo por amor a Deus e às almas. Ela tinha um grande desejo de ver a face de Deus e de estar com Ele para sempre no céu. Ela dizia: "Não quero ser santa pela metade, escolho tudo." Ela também dizia: "O meu céu será passar a minha eternidade a fazer bem sobre a terra." Nós também podemos fazer bem sobre a terra, se oferecermos tudo por amor a Deus e ao próximo. Evangelho. Sejamos pescadores do reino de Deus, que sabem discernir entre o bem e o mal. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos apresenta mais uma parábola do reino dos céus, contada por Jesus à multidão. Ele diz que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Ele diz que assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele pergunta aos seus ouvintes se eles compreenderam tudo isso, e eles respondem que sim. Então ele acrescenta: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
Essa parábola nos ensina que o reino de Deus é universal, aberto a todos os povos e culturas, mas também exigente, pois requer uma adesão de fé e obediência. Ele também nos ensina que devemos ser pescadores do reino de Deus, que sabem discernir entre o bem e o mal, e que estão preparados para o juízo final. Ele também nos ensina que devemos ser mestres da lei, que se tornam discípulos do reino dos céus, que sabem tirar do seu tesouro coisas novas e velhas, ou seja, que sabem integrar a tradição e a novidade, a sabedoria antiga e a revelação nova. Um exemplo da vida que podemos tirar desse evangelho é o de São Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele foi um fariseu zeloso, que conhecia bem a lei de Moisés, mas que se converteu ao cristianismo depois de encontrar-se com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Ele se tornou um grande pregador do evangelho, levando a boa nova a todos os povos e culturas, sem distinção. Ele soube anunciar o reino de Deus com coragem e ousadia, mas também com humildade e amor. Ele soube tirar do seu tesouro coisas novas e velhas, mostrando como Jesus é o cumprimento das promessas de Deus feitas aos patriarcas e aos profetas. Nós também podemos ser pregadores do reino de Deus, se testemunharmos com a nossa vida a nossa fé em Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, terminamos aqui as nossas reflexões sobre a liturgia diária. Espero que elas tenham sido úteis para vocês, e que elas possam ajudá-los a viver melhor a sua vocação cristã. Que Deus abençoe a todos vocês, e que Ele faça crescer em seus corações o amor pelo seu reino. Que Ele nos conceda a graça de sermos fiéis à sua presença em nossas vidas, de sermos obedientes à sua voz em nossas consciências, de sermos justos em nossas atitudes, de sermos pescadores em nossas missões, de sermos mestres em nossos ensinamentos. Que Ele nos dê a força para enfrentarmos as provações e as tentações deste mundo, e que Ele nos dê a esperança de contemplarmos a sua face no céu. Que Ele nos faça sentir a sua proximidade e o seu cuidado em cada momento. Que Ele nos faça experimentar a sua alegria e o seu consolo em cada situação. Que Ele nos faça participar da sua glória e da sua vitória em cada circunstância. Que Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, nos acompanhe com sua intercessão e seu exemplo. Que ela nos ensine a dizer sempre sim à vontade de Deus, como ela disse no dia da Anunciação. Que ela nos ensine a guardar todas as coisas em nosso coração, como ela fez no dia do Natal. Que ela nos ensine a estar aos pés da cruz, como ela esteve no dia da paixão. Que ela nos ensine a esperar pela ressurreição, como ela esperou no dia da Páscoa. Que ela nos ensine a acolher o Espírito Santo, como ela acolheu no dia de Pentecostes. Que ela nos ensine a louvar a Deus, como ela louvou no Magnificat. Que ela nos ensine a caminhar com Jesus, como ela caminhou em toda a sua vida. Amém. Deus está conosco. Sigamos os seus passos com Maria.